Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, às vésperas do Domingão de Páscoa, que certamente, para a maior parte dos brasileiros, será um domingo de confraternização, de conversar com seus amigos, os seus parentes, as pessoas que amam, de compartilhar alguma comidinha super saborosa. Mas isso não vai valer para todo mundo, não. Porque existem algumas famílias, em especial, que terão um domingo indigesto, porque os ovinhos que estão sendo preparados são ovinhos indigestos e alguns estão sendo distribuídos nesse feriadão prolongado pelo Supremo Tribunal Federal, que mostra que filas continuam a andar aqui no Brasil. Eu vou conversar com vocês sobre que história é essa, que Páscoa é essa, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todos os jornais que estão circulando nesse final de semana aqui no Brasil colocam com maior ou menor destaque uma notícia que pode parecer uma decisão jurídica sem menor impacto na nossa realidade. Mas é uma situação muito importante, sim, em situações que mobilizam todas as pessoas aqui no Brasil que prestam atenção nos acontecimentos políticos. A notícia diz respeito ao Supremo Tribunal Federal ter começado a decidir sobre um fato muito importante. STF tem 5 votos por estender foro especial. Uma notícia muito cifrada, né, que o jornal O Tempo diz. STF tem 5 votos para ampliar o foro privilegiado no país. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, que a Constituição brasileira, ela definiu que a Justiça tem competências. A Justiça Eleitoral vai cuidar de assuntos ligados a questões eleitorais, a Justiça do Trabalho, idem, e a Justiça Comum, a Justiça Criminal, enfim. Cada justiça ou cada órgão do Poder Judiciário tem uma competência específica. E algumas pessoas na República Brasileira também são julgadas em foros específicos. Se o cidadão é comum, ele é julgado pela Justiça Comum. Mas se já é uma autoridade, ela começa também a ter um julgamento qualificado em cortes qualificadas. Quanto mais alta a autoridade, mais alta a corte que ela será julgada. É assim que sempre funcionou. Só que, por termos várias instâncias aqui no Brasil, quando a autoridade é uma autoridade política que é eleita, ela tenta fazer, ou faz, muitas manobras que são chamadas de manobras elevador para escapar do julgamento de determinada instância. Logo, se o cidadão é deputado federal e ele deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele está na bica de ser julgado, o que esse deputado fazia? Normalmente ele não disputava a eleição, ou disputava a eleição para deputado estadual. Se elegia deputado estadual e tirava, por exemplo, um julgamento criminal que corria no Supremo Tribunal Federal para outra instância. Então, era uma manobra que estava sendo realizada por toda a classe política criminosa, a classe política bandida. Recentemente, nós tivemos aqui no Brasil um fato que agora vai ressurgir, que foi a incriminação, pelo menos ainda inicial, do clã Bolsonaro no assalto às joias do governo brasileiro, pertencentes ao governo brasileiro, porque não eram joias pessoais. E aí eles foram chamados para depor. Que história é essa de terem subtraído joias, não terem revelado, de terem levado para fora do nosso país e terem vendido, E aí, quando foram para a Justiça Federal, todos para deporem, num depoimento simultâneo, todos ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Ficaram todos calados. E a desculpa esfarrapada do inelegível e da sua conja, entre aspas, aí, a conja 03, é que a justiça competente não seria do Supremo Tribunal Federal, seria do juizado de primeira instância, porque já que ele não é mais presidente, então agora ele teria que ir para primeira instância. Ou seja, o criminoso, que sempre disse que conhecereis a verdade vos libertará, nesse caso ele não quer falar de verdade nenhuma, porque a verdade é a confissão que ele é um ladrão de joias. Simples assim, a gente tem que falar com português claro, sendo advogado ou não sendo advogado, jurista ou não jurista, o fato claro é esse. Ele subtraiu, e quem subtrai vulgarmente é conhecido como um ladrão. Então é isso que aconteceu. Os advogados dele tentam fazer todo tipo de manobra, mas são manobras absolutamente processuais. Bom,
Esse é apenas um dos casos de criminosos do mundo da política que tentam escapar de uma jurisdição para serem julgados em outro, ou seja, prolongarem ao máximo. E aí, olha só a malandragem. A gente está em primeiro grau, a justiça sai do Supremo, volta para uma outra instância, aí o que acontece? Daqui a um tempo eles vão esticando o mandato e se elegem de novo para deputado, para senador. E aí eles puxam de novo aquilo que já está correndo na Justiça Estadual para o Supremo Tribunal Federal. Então, para acabar com essa farra, com essa patifaria que beneficiou sempre criminosos, o Supremo Tribunal Federal já deu, nesse feriadão, 5 votos para acabar com essa história. Isso vai atingir o inelegível. Ele está recebendo, portanto, 5 ovinhos indigestos de Páscoa, né? A decisão só não azedou, só não tornou mais indigesta, né? Essa confraternização do clã Bolsonaro, porque o ministro Barroso pediu vistas, né? Ele deu uma paralisada, ele vai analisar tudo que está acontecendo, mas não tem menor possibilidade do Supremo Tribunal Federal continuar a permitir que esse tipo de sacanagem, né, de banditismo jurídico continue a acontecer aqui no nosso país. Evidentemente, isso vai atingir esse tipo de situação que eu acabei de mostrar para vocês, né? O Bolsonaro ficou em silêncio, a dona Michele ficou em silêncio, o Van Garten ficou em silêncio, todo mundo ficou em silêncio. Já deve ter dado tempo deles montarem alguma estratégia bem mentirosa para explicar algo no campo do surrealismo, como é que essas joias todas foram recebidas, foram malocadas, foram transferidas ilegalmente para fora do nosso país. Tem várias implicações, gente. Circular com riqueza para cima e para baixo, você tem que declarar para a Receita Federal. E aí como é que você declara para a Receita Federal algo que você está levando para vender para fora de uma forma ilícita? E mais, né? Aí depois teve o outro lá que conseguiu recomprar o relógio e transacionou dinheiro para cima, dinheiro para baixo, dinheiro que foi para a conta do pai de Mauro Cid, e depois ele disse que entregou para Bolsonaro. Gente, porque se o relógio foi vendido para obter recursos, isso foi dito lá na frente, né? Que o Bolsonaro estava preocupado com multas que teria que pagar, então ele começou a vender coisas, né? Mas começou a vender coisas pertencentes ao povo brasileiro, né? Então essa foi a justificativa que eles deram inicialmente. Bom, mas para os advogados estão dizendo que a ida de Bolsonaro para o consulado, para a embaixada da Hungria, foi para bater papo com o embaixador na madrugada, né? Coisa muito suspeita, né? Me lembra até aquela canção, né, que foi muito conhecida, muito popularizada, da Maria Chiquinha que foi para o mato, né? O que a Maria Chiquinha foi fazer no mato? E aí a música vai falando ali do diálogo do marido desconfiado com a esposa. Aliás, é uma letra muito cáustica, uma letra tenebrosa que foi infantilizada, né? Com Sandy Júnior cantando aquilo como se fosse uma cançãozinha inocente. E no final da canção, se você reparar, o marido diz que vai cortar a cabeça da Maria Chiquinha e ela vai dizer, olha, você vai cortar a cabeça, você vai fazer com o resto. O resto eu aproveito. Então, vocês vejam, né, como é que tem coisas assim que passam despercebidamente por todos nós, né, e acabam sendo coisa muito complicada. Pois é, fiz esse parênteses aqui só para ilustrar que o que os advogados do Bolsonaro estão tentando fazer é convencer o Genaro, né, a Maria Chiquinha convencendo o Genaro, que não estava fazendo nada demais, que tudo fazia parte de uma grande inocência. O Bolsonaro ali, ele foi parar na embaixada da Hungria por questões inconfessáveis, né, do ponto de vista moral, né, porque do ponto de vista, para ser explicitado, não tem o que dizer, né. E aí a gente está vendo o desespero. Ontem eu comentei com vocês mais um vídeo aí da figura do pastor do Bolsonaro, que diz que tem vídeos bombásticos de que se Bolsonaro for preso, os vídeos vão ser soltos e aí ele será solto também. Gente, eu até gostaria de fazer uma aposta, né, com o pastor falso profeta, de que isso não acontecerá. Ele pode ter o vídeo que ele tiver. Vídeo nenhum vai fazer com que uma decisão do judiciário seja revertida definitivamente com essa montanha de crimes que o Bolsonaro cometeu. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles têm que entender que o problema não é o juiz,
que o problema são os crimes, porque se trocar o juiz e colocar um outro, sai o Alexandre... Vou imaginar uma situação, sai o Alexandre de Moraes, entra o Flávio Dino, qual é a alegria que essa gente vai ter? Ou entra o Zanin, a única possibilidade é que caísse nas mãos de um bolsonarista, né? De um ministro bolsonarista, mas essa hipótese aí está muito distante, né? Vocês vejam só, se o inelegível tivesse conseguido permanência dele no poder, ele teria colocado mais 2 ministros no Supremo Tribunal Federal. Aí realmente nós estaríamos numa situação absolutamente irreversível, o nosso país realmente estaria no abismo mais profundo que a gente poderia imaginar. Portanto, meu amigo e minha amiga, a sua Páscoa vai ser legal, acredito sinceramente, desejo sinceramente que você tenha um ótimo domingo, que você aproveite bastante, que você reflita, você abrace as pessoas, você se divirta, porque algumas pessoas não terão esse privilégio, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!